Tem uma história na Bíblia que fala sobre homens a alguns passos da promessa, sem coragem para acessá-la. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações a respeito disso. A Bíblia fala a respeito de um povo que caminha no deserto por anos em busca de uma promessa. E quando chega diante dela, parte deles tem medo. Irmão, olha para mim. Crer que tem uma promessa é o primeiro passo. Caminhar em direção a ela é o segundo passo. Não desistir enquanto você não se aproxima dela é o terceiro passo. Mas existe um passo final, que é você se apossar daquilo que Deus já te confiou. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Anota isso e medita nisso, irmão. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Porque pode ter cheiro da promessa, pode parecer com a promessa, pode até estar no lugar da promessa, mas se você não acessar, é só uma promessa. Olha que interessante, olha o que a Bíblia diz. Está lá em Números 13:30. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Glória a Deus. Números 13:30 fala a respeito dos espias que são enviados para mapear a terra prometida. E o que eu acho interessante é que o nome por si só chega a ser quase uma ironia de Deus. Como que o povo chama aquele lugar? De terra prometida. Irmão, olha para mim. Não é uma terra que eles acharam do nada. Não é uma terra que alguém falou para eles. Era uma terra que o próprio Deus havia prometido para eles. Não confiar numa promessa significa fundamentalmente desconfiar do caráter de quem fez a promessa. É por isso que, para ter medo conhecendo quem Deus é, eu vou precisar esquecer quem Ele é, porque é impossível conhecer o coração do Deus que fez a promessa e ainda assim ter dúvidas se Ele vai cumprir a promessa. Você está comigo? Olha o que a Bíblia diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente, cara, eu amo esses detalhes, porque essas chaves carregam tanto poder, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, guarda isso. Primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Caleb então fez o povo se calar perante Moisés. Tem milagres que você só vai acessar quando você calar a multidão que tenta te fazer desacreditar do que Deus já te fez acreditar um tempo. Caleb não fala: gente, com licença, só um minuto. Gente, vamos ser um pouco amigável, não, vamos quando algo faz sentido, me ajuda aí, gente. Sensato, thank you so much. Vamos ser um pouco sensato. Vamos fazer uma votação. Irmão, tem momentos para a gente ser amigável, mas tem momentos para a gente se posicionar. Tempos de guerra não são tempos de administrar problema. Tempos de guerra são tempos de avançar sem pedir licença. A Bíblia diz que ele cala o povo e lembra da promessa. Olha os termos que ele usa: certamente possuiremos, seguramente prevaleceremos. Irmão, certeza e segurança só tem quem confia em quem prometeu. Ele está dizendo: é certo, não tem como dar errado. O meu coração está seguro, porque eu sei quem prometeu. Então ele cala a multidão e ele traz à memória a promessa. Irmão, tem promessas que você não está confiando, porque a voz dos ruídos ao teu redor se tornou mais alta do que a voz da promessa dentro de você. A gente vê isso com a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando chega lá, Jesus diz: olha, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão riu dele. Guarda isso, irmão. A multidão que chorava a morte dela, agora ri do milagre dela. Olha para mim. Você percebe que a multidão não tem dificuldade de chorar a tua desgraça, mas tem dificuldade de celebrar o teu milagre? Eu quero pregar nessa manhã. Tem alguém que está comigo? A filha de Jairo morreu, todo mundo se reúne para chorar. Jesus chega na casa e fala: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo começa a zombar do milagre. Irmão, chorar com os que choram é bíblico, mas se alegrar com os que se alegram também. E a multidão
nem sempre tem as duas partes, os dois lados dessa moeda. Tem gente que quer chorar com você, mas não consegue celebrar com você. Por quê? Porque a dor conecta. A dor é algo que é fácil de conectar. É por isso que uma pregação almática é fácil da gente se conectar. A gente está chorando, daqui a pouco está todo mundo emocionado. Por quê? Porque a minha dor conecta com a sua. É um ponto de contato. E a multidão tem essa característica. A multidão consegue se assimilar e ver algo que conecta com a sua dor, mas nem sempre ela vai confiar no milagre que Deus prometeu para você. E é por isso que o que Caleb fez foi exatamente o que Jesus fez tempos depois. A Bíblia diz que Jesus então mandou que a multidão saísse, e aí então ele entrou na casa. Tem milagres que só vão entrar na tua casa quando a multidão sair dela. A promessa só começa a ter mais espaço dentro do meu coração quando as opiniões começam a ter menos espaço dentro dele. Você está comigo? Diga amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos. E aqui tem uma outra chave poderosa: e a possuiremos em herança. Caleb sabia que a conquista que eles viveriam não tinha a ver com a força dos exércitos que eles tinham, mas com a força da promessa que eles carregavam. Irmão, olha para mim. Não tem nada mais poderoso do que receber de Deus aquilo que Deus desejou te dar. É uma herança, é irrevogável, intransferível, inquestionável, está acessível. O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer então, pastor, para poder ter acesso à minha herança? Primeiro você precisa conhecer ela. Alguém que não sabe a herança que carrega é como alguém que não carrega herança nenhuma. Segundo, você precisa ter consciência, maturidade para receber a herança. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, a questão não é se você tem herança, a questão é se você tem maturidade para poder acessá-la. Porque enquanto não temos maturidade para acessar a herança, de nada diferenciamos dos escravos, não temos acesso a nada. Caleb entendeu algo que poucos entenderam. Essa terra vai ser conquistada não porque o nosso exército é bom, mas porque a nossa herança, ela é real. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Eu declaro que 2022 vai ser um ano de você fazer menos força e viver mais milagres por graça. Favor imerecido marcando os seus dias. Favor imerecido levando você a lugares que sozinho você não poderia. Eu declaro em nome de Jesus, a gente não vai caminhar debaixo de uma autojustiça. Não é porque você fez para merecer, é porque Jesus fez e entregou para você. Não é porque você é bom, é porque o Pai é bom e Ele desejou te dar. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a herança que Ele estabeleceu para essa nova estação, sendo liberada sobre você, e nada vai reter aquilo que Deus declarou que te daria. Eu declaro plenitude sobre você e sobre a tua casa, para viver cada promessa que Deus confiou para você. Se você crê nisso, diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. A possuiremos em herança. Não tem a ver com o que eu vou conquistar, irmão. Tem a ver com o que eu vou receber. Você só tem que estar lá no dia da batalha. Gideão reúne milhares de homens. Deus fala, tem gente demais. Aí alguns milhares saem, ele olha, tem centenas. Ele fala, tem gente demais ainda. Até que ficam 300, ele fala, tá bom. Gideão, isso é para que quando vocês vencerem a batalha, não se orgulhem do número de homens que tinham com você, mas tenham plena convicção que a vitória foi dada pelo Deus que foi com você. Deus não precisa de números, irmão. Ele só precisa que a gente acredite, confie naquilo que Ele disse que faria. Se Deus disse que vai acontecer, declara comigo, já aconteceu. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E aqui tem uma outra chave interessante. Números 13, 33, um pouco mais à frente, eles falam assim, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que interessante. Eles olham para o seu exército e olham para aquele exército, e eles falam, aos nossos olhos
a gente é como um gafanhoto. E aos olhos deles, também. Só esqueceram de perguntar aos olhos de Deus como eles se pareciam. Mas sabe o que é interessante? Olhando para a história deles, isso parece óbvio, mas é exatamente aí que a gente tropeça muitas vezes. A gente se olha e procura no espelho respostas para viver o que Deus disse que a gente viveria, e não encontra, porque não é natural o que vai te dar acesso a uma promessa sobrenatural. A gente olha para os desafios, para os nossos gigantes, e a gente olha para eles e olha para a gente e fala, não tem como acontecer. Mas a promessa não acontece por aquilo que você tem, ou pelo tamanho que os seus gigantes têm, mas é por aquilo que Deus disse que faria. Deus disse que faria algo na América, então eu não posso olhar para mim e falar, eu não tenho visto, eu não falo inglês, eu nunca vim para cá, tá tudo novo, não conheço ninguém. Ou olhar para a América e falar, tem outros ministérios mais incríveis, que estão aqui há mais tempo, que tem mais recursos, porque não tem a ver comigo e não tem a ver com eles, tem a ver com Ele. Faz sentido para você? Ele ama confundir os que pensam que são e promover os que sabem que não são, mas sabem quem Ele é. Os que pensam que são serão abatidos. A soberba precede a queda. Os que sabem que não são e confiam no grande eu sou, esses são os improváveis. É quando a gente vê alguém que a gente fala, cara, não faz sentido o que ele está vivendo. Pois é, ele parou de olhar para si e para os outros e voltou a olhar para quem prometeu. Irmão, olha para mim, 2022 tem inúmeras promessas esperando por você e para a tua casa. Mas se você olhar para a economia, você vai desistir de confiar nelas. Se você olhar para as fronteiras, se você olhar para a política, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que os outros dizem, Deus está chamando a gente a olhar de novo para aquilo que Ele já disse que faria. Você está comigo? Eles se sentiam fracos em relação aos povos que já estavam lá. Mas essa é a chave. O que vai te dar acesso à promessa não é a tua força, é a promessa. A promessa é a chave que abre qualquer porta. Você já parou para perceber, irmão, que independente do tamanho das portas, todas elas carregam quase que proporcionalmente o mesmo tamanho de chave? Você já teve a oportunidade de ir na casa de alguém milionário ou alguém que tem muito dinheiro e a porta da casa dele é maior do que o pé direito dos 2 andares da sua? Alguém já foi numa casa assim? Aí você olha aquela porta e fala, mano... Mas a chave que abre aquela porta não é proporcional ao tamanho daquela porta. Esse é o poder da chave. A chave é o que libera acesso. Se são portas pequenas ou portas enormes, o que você precisa para acessar é a chave. E qual é a chave que vai te dar acesso à promessa? Se você crer e não duvidar, assim será feito. Em outro momento a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. A fé é tratar coisas que não são como se já fossem. O que dá acesso à promessa é crer e não duvidar. Aqui a gente está vendo homens que voltaram dizendo, não tem como, vamos desistir. A gente está vendo um homem que está dizendo, irmão, Deus prometeu, vai acontecer. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!